Olá pessoal, bom dia. Eu queria fazer esse pequeno vídeo dentro do assunto de cinemática e dentro do assunto de movimento uniforme, tá certo? Um ponto importante nesse assunto é saber escrever a equação horária dos objetos, dos móveis. Então aqui eu estou tentando explicar para vocês, escrevendo a equação horária dos móveis não é, pelo amor de Deus, não é os móveis da sua casa, não. Móveis são os objetos em movimento. Nesse caso aqui, essa esfera que eu estou chamando de esfera A. Então eu vou escrever a equação horária desse objeto, primeiro na forma literal, só letras, para depois eu fazer com números, tá? E esse objeto ele vai realizar um movimento uniforme. Então aqui, ó, eu descrevi uma pequena trajetória, né, na direção horizontal e sentido, nesse caso, sentido para a nossa direita. Observe que aqui o ponto zero, né, vai ser nosso ponto de referência, ele está a uma certa distância, né? Ele está aqui, vamos supor que ele esteja parado aqui nesse ponto A, né? Nesse ponto A não, nesse ponto aqui há uma distância S0, distância inicial. Lembrar que tudo que tem zerinho, índice zero, é inicial, ok? Esse objeto vai começar a entrar em movimento, ele vai realizar um movimento. A partir desse momento, né, a gente vai dizer que o instante inicial, ai que letra feia, o instante inicial aqui é igual a zero, ok? Então não se preocupe com essas letras não, vamos prestar atenção agora. Então nós sabemos que a equação horária, né, aquele modelo é S igual a S0 mais VT. Pessoal, lembrando que esse assunto está dentro da pesquisa que eu pedi para vocês fazerem de movimento uniforme, né? Lembra das equações horárias, dentro daquele resumo de cinemática. Lembrado que movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Então essa equação aqui é do movimento uniforme. Só tem essa equação horária, que é do espaço em função do tempo. Muita gente chama essa equação de sorvete, porque ela lembra a palavra sorvete, né? Ok? Então, ó, vamos supor que se esse móvel A está nessa distância, então é a distância inicial do objeto A, né? SOA. Não se preocupe com essas letras, isso aí nesse momento eu só quero que vocês entendam a cinemática da coisa, tá? Então, ó, se eu quero escrever a equação horária desse objeto, então eu vou escrever a equação horária do objeto A, que é igual, ó, vou repetindo agora, S0, espaço inicial. Se eu vou escrever o espaço inicial do objeto A, então vai ser o espaço inicial do objeto A, mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Lembrar, gente, que isso aqui é uma equação horária do espaço em função do tempo. Você não mexe com o t. O t permanece constante, ok? Então, velocidade. A velocidade de quem? Do objeto A, que é esse aqui, ó, VA. Mais VA vezes o tempo. Ok? Então tá aqui, acabei de escrever a equação horária do objeto A. Aí eu risquei em cima. S0 igual a SOA mais VAT. Essa é a equação horária literal. Por que literal? Porque só tem letras, tá? Do meu objeto A, que está, né? Que está realizando um movimento uniforme. Lembrar que movimento uniforme é o que, gente? Velocidade constante. Não existe aceleração aqui. A aceleração aqui é nula, ok? A velocidade é constante. O tempo passa e a velocidade do objeto é a mesma. Vou dar uma pausazinha aqui. Bom, voltei.
Tive que dar uma pausazinha para explicar agora aqui. Bom, escrevemos a equação horária literal do meu objeto A, que está em movimento uniforme, beleza? Outra informação, observe que a trajetória aqui, ó, direção horizontal e sentido para a direita, e o meu vetor velocidade, aqui do objeto A, também é um vetor que está na mesma direção horizontal e mesmo sentido, né? Nós vamos ver, vocês devem ter visto lá naqueles slides que eu passei, que ele está realizando um movimento progressivo. Movimento progressivo, tá? Professor, como assim movimento progressivo? Ele está no mesmo sentido da trajetória e se reflete no sinal da velocidade aqui, ó. A velocidade aqui é positivo. Vamos supor que, agora que eu fiz essa observação, vamos supor que a velocidade do meu objeto A ele esteja a 5 metros por segundo. Velocidade, viu, pessoal? Olha aqui a unidade, metros por segundo. Não esqueçam de unidade. A unidade define a sua grandeza. E que o meu objeto A ele esteja aqui numa distância inicial, do meu ponto de referência, meu ponto zero, a 2 metros. 2 metros de distância. Então, distância inicial do objeto A, isso aqui é um A, viu, gente? Me desculpe a letra, é igual a 2 metros. Então, ó, substituindo aqui, ó, SA, agora vou escrever, vou só apenas substituir. Então, cuidado. Quando eu falar assim, escreva a equação horária dos objetos, de um objeto que está em movimento uniforme, você só vai substituir duas coisas, viu, pessoal? É o distância inicial e a velocidade. Tá aqui, ó, que foi o que eu fiz, ó. Logo, a equação horária do meu objetozinho aqui, ó, que está em movimento uniforme é SA, a distância do objeto A é igual a 2 mais 5t. 2 mais 5t. Professor, isso aqui se soma? Não se soma. É desse jeito que está aqui. Essa aqui é a equação. Agora eu vou fazer com a letra feia. Equação horária do objeto ou do móvel A. Desculpe a letra porque eu estou escrevendo olhando para a câmera e o foco fica diferente. Mas enfim. Dá para entender aqui, né? Então tá aqui, ó. Tem gente que olha que vem aquela vozinha lá não sei da onde e diz: "Ah, soma isso aqui para ficar 5t". Não se soma isso aqui. Por que não se soma? Porque você tem um número somado com um outro número multiplicado por uma incógnita. Se fosse 2t mais 5t seria 7t. Agora aqui é 2 mais 5t. Então é desse jeitinho aqui mesmo, viu, gente? Ok? Então tá aqui. Vou até subir mais um pouquinho a câmera para ver se dá para pegar tudo. Vocês depois fazem o zoom aí, os devidos zooms, tá certo? E eu vou postar já já isso aqui. Lembrando, pessoal, que esse assunto está lá naqueles slides que eu passei, se eu não me engano, na atividade número 4 ou 3 ou 4, uns slides de PowerPoint. Tem esse assunto bem direitinho. Quem não tem, tá bom? Vocês podem entrar no meu e-mail e falar. É Ivanildo, vou botar aqui, F Silva 129 3290 @gmail.com ou meu WhatsApp 981349896. Tá bom? Beijo a vocês. Espero ter ajudado.